Fiel até a morte. Na carta aos Hebreus 12:4 se diz: ainda não fostes provado até o sangue. O apóstolo João foi banido para a ilha de Pátimos e se declara expressamente o motivo do seu exílio em Apocalipse 1:9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tais palavras descrevem o fogo terrível de perseguição que irrompeu no mundo todo nos fins do primeiro século cristão. Os cristãos foram massacrados barbaramente pelo Império Romano. Nos dias de Nero, contemporâneo de Paulo, o incêndio que destruiu grande parte de Roma foi atribuído aos cristãos. Nero então caçou os servos de Jesus e os prendia. Alguns eram atirados às feras e serviam de divertimento nos grandes espetáculos do Coliseu. Outros eram degolados, como foi o caso do apóstolo Paulo. Outros banidos para lugares inóspitos, onde a maior parte sucumbia por falta de condições de vida. De uma feita, o feroz Nero mandou prender centenas de cristãos, encharcá-los com óleo, espalhá-los ao longo de algumas ruas e ateou fogo neles. Durante 2 horas mais ou menos, algumas ruas de Roma pagã foram iluminadas com o sacrifício da vida de centenas de cristãos. Depois de Nero, a perseguição aos cristãos recrudesceu com o imperador Domiciano, feroz e implacável também, frio e tirano, monstruoso e sangue sedento. Essa perseguição atingiu o império todo. Nesta ocasião, João o apóstolo foi desterrado para Pátimos. Eram tempos decisivos. O Senhor Jesus mandou dizer à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10, "Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida." Os esbirros do imperador prendiam um cristão, arrastavam-no à barra de um tribunal e faziam-no pronunciar uma de 2 sentenças: César é o Senhor ou Cristo é o Senhor. Se o cristão dissesse César é o Senhor, era posto em liberdade imediatamente. Mas se ao contrário dissesse Cristo é o Senhor, era morto na hora. Muitos cristãos ganharam a liberdade e a própria vida, dizendo que o imperador romano era Deus, rejeitando, portanto, a Cristo. A maior parte, porém, pagou com o próprio sangue o preço de sua fidelidade a Cristo. Declararam com poder e graça diante das autoridades romanas: Cristo é o Senhor, e por causa disto morreram, mas foram fiéis ao Senhor. Nas visões apocalípticas, João viu grande número delas debaixo do altar e foi-lhes ordenado que esperassem mais um pouco até que se completasse o número daqueles que tombariam ainda no campo de batalha da vida cristã por causa do Evangelho. Em Apocalipse 12:11, João viu o número dos mártires e o anjo lhe disse: estes o venceram, isto é, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram suas vidas até a morte. Mas a perseguição durou quase 3 séculos. Nesse período, os cristãos, para sobreviverem, viveram em cavernas da terra. Hebreus 11:38. No 2º século cristão, a perseguição contra os remidos do Senhor era tão monstruosa quanto no primeiro. O apóstolo João teve um discípulo chamado Policarpo. Policarpo, aos 84 anos de idade, foi preso por ser cristão. Levaram-no à presença das autoridades, e Policarpo ouviu quando alguém lhe disse: queres viver ou morrer? E o homem de Deus nada respondeu. O soldado do imperador lhe berrou aos ouvidos: fala, Senhor César. Policarpo respondeu com firmeza e coragem: Senhor Jesus Cristo. A autoridade lhe disse: pensa bem, vê o que vai fazer. Tens mais 3 dias para resolver. Policarpo foi recolhido à prisão. No fim dos 3 dias, os soldados foram buscá-lo. A mesma autoridade lhe disse: estás pronto a dizer, César é o Senhor? E o mesmo homem de Deus lhe respondeu: Jesus é o Senhor. Policarpo disse-lhe à autoridade: se continuares a dizer que Cristo é o Senhor, morrerás. Renega Jesus e vive. E o venerando soldado da cruz respondeu: há 84 anos que sirvo ao meu Senhor. Ele sempre me fez o bem, deu-me a vida eterna, deu-me a salvação,
deu-me tudo. Agora, no fim da minha vida, vou renunciá-lo? Não, não o deixarei. O soldado, ardendo em ira, berrou novamente para o velho homem de Deus: renega Jesus ou não renega? E Policarpo, com toda a firmeza, lhe disse: não, não, não. 2 romanos baixaram a cabeça de Policarpo ao cepo, e uma espada reverberou ao sol e baixou, degolando a Policarpo. Corpo para um lado, cabeça para o outro, sangue derramado aos borbotões, e mais uma alma recolhida ao céu pelo Senhor Jesus. Policarpo foi fiel até a morte. Prezado amigo, como estás servindo o reino do Senhor Jesus? És fiel ao Senhor Jesus? Estás confessando ou negando o Filho de Deus? Esta vida vai terminar um dia. E como estás vivendo hoje? Que estás fazendo? Como estás servindo o reino de Jesus? Se tivesses que escolher como Policarpo, que escolherias? Estás pronto a obedecer à ordem de Cristo? Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida? Oxalá assim faças, para a glória do Senhor Jesus. Amém.